Fala, seus radioativos, beleza? Então, tá começando mais um Melhores Momentos aqui do Plutônio Cortes. Meu nome é Luiz Eduardo e a partir de agora eu vou interagir com vocês aqui diretamente. Todos os melhores momentos de qualquer outro vídeo serão postados agora por nós. Terá nossa participação direta. Então, se puder, comenta, compartilha, deixa seu like. Ajuda a gente, cara, fortalece demais. A partir de agora eu vou interagir, vou dar minha opinião, vou dizer o que eu achei, vou dizer o que eu não achei, se foi legal, se não foi. Espero que você goste. Peço que, por favor, você tenha paciência comigo. Pegue leve nas críticas aí no comentário. E é isso. Melhores momentos do Flow Podcast com Elias Jabur, André Roncaglia e Gustavo Gaiofato. Acompanha aí. Igor virando comunista ao vivo. Será, meu Deus? Bom, primeiramente aí, mais uma vez, muito obrigado juntar todos aqui. Tinha uma expectativa interessante lá na internet do que seria produzido aqui nesse programa. Os caras estavam imaginando, por exemplo, que eu me tornaria um comunista. Eu confesso... Isso que é foda, tipo, nos debates, um negócio que eu percebo, você tem que tomar cuidado da sua opinião, que simplesmente uma fração que você diz, as pessoas geralmente, elas literalmente generalizam. Elas criam um estereótipo sobre você e vão te julgar enquanto você não for capaz de provar o contrário. É perigoso. Mas enfim, ele já começa a esclarecer. Interessante. Peço que eu não sei se eu teria muito problema com esse sistema, se ele funcionasse da maneira que a gente imagina que ele funcionaria, né? Exatamente, porque a gente não tem experiência com o comunismo sendo integrado na sociedade de forma literal. Enfim, a maior barreira que o comunismo tem no mundo é os Estados Unidos da América. Né? Mas são pessoas que operam, e pessoas são filha da puta. As pessoas podem ser educadas, irmão. A gente precisa primeiro entender que o funcionamento do socialismo ele é baseado numa compreensão materialista e histórica do processo que a gente está inserido. Então, por exemplo... Você falou socialista agora. Sim. Eu imagino que haja uma diferença entre comunista e socialista. Sim. Essa diferença primordial é que o socialismo é encarado como uma etapa de transição. Exatamente. Um processo de superação das contradições. Porra, mano. Comunismo no flow, Joe! Construção de uma sociedade que visa superar essas contradições que são produzidas no capitalismo. E o comunismo é um estado desse desenvolvimento em que não existe mais estado porque não existe mais classe social. Basicamente é isso, né? Nós comunistas... da outra vez me falou que o comunismo seria uma evolução ao capitalismo. Eu não sei se eu tô... Falou isso mesmo ou eu tô viajando? A superação do capitalismo. Eu acho superação. Eu acho que tá nesse campo. Tem um debate que fala o seguinte, que... Caralho, olha que time de peso, galera. Aliás, uma pergunta que eu faço pro Gaiofato, o André pode também falar sobre isso. Eu sou anticapitalista, então é uma onda você falar que é anticapitalista. E quando eu vou ler Marx, vou ler Hegel, eu não vejo eles como anticapitalistas. Eu vejo Marx, por exemplo, como uma pessoa que, ao estudar o capitalismo, ele compreende que o capitalismo cria cria contradições e cria, vamos dizer assim, os mecanismos para a sua superação. Né? Ou seja... nós não queremos que... Quando você fala que é anticapitalista, qual a imagem que você passa? Que você quer destruir o mundo que está aí e fazer outro em cima. Quem faz isso é o ISIS, é o Al-Qaeda, não o Partido Comunista. Exatamente, irmão. É impossível a gente destruir, dilacerar, acabar com o capitalismo, literalmente, para a gente implementar o comunismo. O capitalismo nada mais, nada menos que ele vai evoluir o comunismo. É um fato. Quando a tecnologia alcançar seu ápice e as pessoas não precisarem mais estar dentro do chão de fábrica, quando as profissões não precisarem mais colocar seres humanos em risco, o que a gente vai fazer com essas pessoas? Elas não vão ter mais oportunidade de trabalho, a gente vai descartar elas da sociedade? Não tem como, cara. Então o comunismo ele vai chegar, o capitalismo vai evoluir, passando por uma fase de transição pelo socialismo, e que vai ser adaptado a todos esses fatores, cara. É um fato, velho. Ou a gente vai continuar pelo resto da nossa existência nesse sistema em que vai ter poucos gozando com a cara de muitos, com o esforço de muitos. Não dá, cara. Não dá. O Partido Comunista ele se apropria do ponto mais alto daquilo que ele está se propondo a consumir, que é o socialismo, né?
o ponto mais alto que é o capitalismo para construir o socialismo. E onde não tem o ponto mais alto, vai ter que construir Até essa lá. base material. Né? Então já fica até uma pergunta para ambos aí, essa questão da base material para uma sociedade de nível superior, no caso do André, ou seja, o André, eu vou colocar ele na roda daqui a pouco em relação a isso, e por Gael Fato, como que vocês enxergam essa questão do capitalismo, do socialismo, né? Eu acho que é fundamental a gente primeiro entender uma coisa, que a nossa crítica em relação ao capitalismo não é uma crítica de base moral, Igor. A gente não vê essa crítica como o capitalismo sendo feio, bobo e chato, né? Tanto que o próprio Marx, ele não faz esse apontamento do ponto de vista moral. A questão central é que a forma como o sistema capitalista ele é constituído, ele é baseado na exploração do trabalho de outras pessoas. Essa é a questão fundamental. E aí isso se desdobra em vários campos diferentes, em várias estruturas diferentes. Então, muita gente fala, por exemplo, que o capitalismo seria ideal se não tivesse Estado, e na verdade, por exemplo, é muito pelo contrário. É justamente porque existe a presença de uma determinada forma de Estado, que é controlado por uma determinada classe social, que é possível que esse sistema possa existir. Sem o Estado não haveria o iPhone, irmão. Um fato que os neoliberais têm que aceitar e engolir. O Estado ele está sempre investindo de forma maciça na iniciativa privada para poder realizar inovação. O Estado privado pouco investe em inovação. Medo de perder dinheiro. Se não é o Estado injetando dinheiro, não inova. Infelizmente, ou felizmente, não sei, mas é o fato. E aí, a crítica que os comunistas fazem em relação a isso é que esse sistema ele é baseado na exploração e ele privilegia... Lembrando que eu não sou um especialista, eu tô dando só a minha opinião. Então, por favor, vai, maneira aí. Tipo... Não sou um especialista, simples assim. Só sou um ser humano que me interessa e tô dando minha opinião. Então, cuidado. Ele dá dignidade de vida para as pessoas que detêm as formas e os meios de produção, que são a burguesia, o empresariado, o agronegócio, que basicamente são pessoas que acumulam, mas não por uma genialidade, por uma proficiência, mas porque tem muito trabalho de outras pessoas que é extraído, o resultado desse trabalho é extraído dessas pessoas sob a forma da exploração. Então, para dar um exemplo mais sintético, se o cara tem um salário que é determinado no final do mês e ele trabalha 40 horas por semana, só que quando ele faz a conta do quanto ele produz, do quanto tem de custo aquilo, ele percebe, por exemplo, que das 8 horas diárias que ele trabalha, se ele trabalhasse 4 horas diárias, ele conseguiria ter um montante o suficiente para ter o que ele ganha. Afinal de contas, né, só para parar para pensar. Não faz sentido a gente realizar um trabalho se a gente não vai ver o fruto desse trabalho se a gente está participando dele. Tá ligado? Isso faz algum sentido de pensar, se eu faço um trabalho de escola, por exemplo, um trabalho de universidade, e eu tô ali me empenhando para fazer aquilo, eu vou realizar e eu quero ver o resultado daquele trabalho diante de mim. É só isso, irmão. É duro a gente saber encarar o fato de que a gente trabalha, sua demais, e na maioria dos casos a gente não tem sequer condições de comprar aquilo que a gente produz. É foda, cara. É triste, entendeu? Foda. Uau, tem algumas questões sobre isso aí, cara. Ó, vamos lá. Vamos dizer... Eu vou me usar de exemplo, tá? A gente criou um canal de internet um tempo atrás. E esse canal de internet, ele cresceu, se tornou rentável e relevante. E com isso a gente conseguiu dinheiro. Com esse dinheiro, a gente criou outras coisas. Criamos outros canais, criamos outros programas e tal. E dentro desses programas, existe... para cada programa, para cada vertical, que a gente chama, existe uma força de trabalho ali que precisa girar aquela coisa, fazer aquilo ali acontecer, senão... a gente simplesmente não consegue. Nesse sentido, eu enxergo da seguinte forma. Cara, isso aqui que a gente criou, esse cara aqui tá trabalhando pra manter essa parada que a gente criou e talvez ele não tivesse um trabalho se a gente não tivesse criado essa parada. Se eu extrapolo isso pro Elon Musk,
O Elon Musk com a SpaceX, o Elon Musk com a Tesla. Eu imagino que vocês odeiam o Elon Musk, só tô imaginando. Eu odeio Elon Musk, mano. não por uma questão moral, porque ele nunca me fez nada, mas eu não gosto dele. Não é a pessoa. É uma pessoa que vive do rendimento do trabalho de outras pessoas. Exato. E tuita que vai dar golpe de Estado em países e que é para as pessoas lidarem com isso, como foi o caso da Bolívia em 2019. Tudo É isso, cara. O foda do Elon Musk é ele se achar o dono do mundo. Entendeu? É ele dar essas opiniões, ele. Não sei se realmente são somente opiniões, ou se de fato ele concretiza o que ele fala, mas é complicado a gente ter uma pessoa que detém tanto poder econômico, quer dizer, influencia tanto no poder econômico e que simplesmente fica dando essas opiniões aí e que desvaloriza quem tá abaixo. É foda. Por mais que as empresas dele geram muita inovação e que vai beneficiar muita gente no futuro, porém ele tem outras características que infelizmente deixam muito a desejar em relação a ele. Tudo bem, nessa parte eu também não gosto do Elon Musk não, mas eu não consigo evitar de achar o cara muito foda quando ele populariza, de certa forma, pelo menos lá, o carro elétrico, como quando ele faz mas não é ele, mano. O cara, não é ele. Não ele, mas ele, o lance é assim, ó, eu tive essa ideia aqui, agora, galera, vamos trabalhar, vamos fazer acontecer. O que eu tô dizendo é, criar algo e as pessoas com que dá oportunidade para as pessoas desenvolverem o trabalho ainda é um problema? Vamos voltar pro meu exemplo. Caralho, os caras confundem tudo. Pra vocês mais cedo aqui, se eu era burguês. Os caras confundem tudo e... Não sei. Será que ele é burguês? Será que ele tem uns 100 milhões na conta? Eu acho que para uma pessoa influenciar de fato na economia e ser considerado burguês, tem que ter, no mínimo, fontes de renda que não necessariamente dependa da atividade, da participação direta dela, entendeu? Ela possa simplesmente ficar no resort e continuar lucrando. Aí eu acho que já é um burguês. Será que ele consegue isso aí? Porque você falou do empresariado, acabou de falar. E, pô, eu me considero um empresário. Eu tô matando gente, na opinião de vocês, como é que é? Não, é um pequeno empresário, porque se você parar de trabalhar, você vai parar de ter seu rendimento, né, Igor? É verdade. Então, é isso. Então, parabéns, você faz parte da classe trabalhadora. Toma! Verdades que os neoliberais não contam. Então, o ponto central é esse. E é uma relação que opera num método dialético. Então, tipo, não é uma coisa que é a causa e a consequência da outra. Mas você sabe que, assim, se eu parar de fazer o flow e viver das outras coisas que foram criadas, eu consigo ter um salário também. Não, e aí? Então, aí pode encaixar como pequena burguesia, assim. Mas a tendência muito maior é de, eventualmente, o canal ser absorvido por um grande conglomerado, porque no A tendência processo... é você ser engolido. Pra mim ia ser incrível, porque eu ia ganhar dinheiro pra caralho. Eu vou te dar uma outra visão, então. Tá. Primeiro eu quero pedir licença para todos os comunistas de verdade, né, de colocarem eu como comunista, porque eles ficam bravos quando fazem isso. Ah, é? Eles dizem que eu sou liberal. Tá. Então aí Ô, louco, o André, liberal. O André. Ô, louco. Exagera não, filho. a gente até pode discutir. Eu vou te colocar nessa roda daqui a pouco. Não, porque sempre que chega o pessoal da direita, o André é comunista, eu falo, não fala isso que os comunistas ficam bravos. Não fala aí, eles não gostam de me ter no campo com eles. A gente né, eles dizem que eu sou aliado, a gente se dá muito bem e tal, adoro o Gustavo, mas quando eu falo assim, o André não é comunista, para de falar aí. Mas brincadeiras à parte, existe um problema nessa organização que você colocou, que é você gera emprego. Você está aqui trabalhando, se você não vier, isso aqui não funciona do mesmo jeito, porque você também coloca a sua imagem como trabalho. Mas você depende essencialmente de uma máquina chamada YouTube. Exato. E essa grande empresa faz parte, né, de um conglomerado enorme. Ela sim detém o controle sobre aquilo que você faz. Ou seja, irmão, por mais que você ganhe dinheiro pra caramba no YouTube, se ele te banir, acabou. E aí, como é que você vai se expressar? Aonde você vai falar? Onde as pessoas vão te assistir? De forma tão massiva quanto aqui no YouTube. Porque os patrocinadores vão sumir também. Se você não tá falando, se você não tá dando sua opinião, se não tá aparecendo, se você não tá produzindo, os patrocinadores não tem porquê de patrocinar. Então, por mais que você ganhe muito dinheiro aqui, o fato é que o YouTube é o seu grande patrão, meu cara. Você acha que se você não tem patrão, você não é um youtuber?
Se engana. Inclusive, né, recentemente teve decisões nesse sentido, em que você perdeu a sua liberdade de determinar quem está aqui dentro e você teve que fazer, senão você perdeu o seu ganha-pão. Então, existe uma estrutura de comando aqui que não é necessariamente visível, mas que torna, na minha visão, você algo mais parecido com aquele produtor pequeno do século XVIII, que é como os liberais vivem, é como eles pensam que a economia pode funcionar, é pré-revolução industrial. Onde vivem os liberais? Do que se alimentam? Hein? Hoje, no Globo Repórter. Conheço nenhum. Quer dizer, conheço um monte, mas nenhum sabe explicar. Cadê eles? Eu queria ver eles aqui, ó. Qualquer um desses três aí, com qualquer liberalzinho aí que se defende, mano. E não tô diminuindo não, desmerecendo. Quando eu digo liberalzinho assim é porque eu quero não criticar, mas eu quero provocar, entendeu? Por que a gente não vê os liberais debatendo com esses caras aí que estão produzindo academicamente? Que estão entregando paper, estão escrevendo livro, que têm opiniões concretas, que participam de grandes palestras, que são procurados por grandes empresas para poder dar sua opinião, fazer o seu collab, ou etc e tal. Cadê? Então você criaria uma sociedade em que todo mundo é pequeno produtor independente, você tem ali o seu negócio, você tem 3 ou 4 empregados, né, quase um artesão ali já próximo da Revolução Industrial, só que não incorpora as grandes corporações que vêm com a Revolução Industrial e mudam tudo. Qual que é o maior país hoje no mundo? Maior em quê? Qual que é a Maior métrica? país. Quando você pensa no maior país do mundo? Eu penso na China. Pois é o Facebook. É ele que é um espaço virtual onde você tem regras, você tem que respeitar a constituição daquele lugar, você tem que se comportar do jeito que ele te coloca para se comportar. Interessante essa visão de qual é o maior país do mundo. Facebook. Interessante. Tá? Se você se comporta fora, é absolutamente implacável você estar fora. Tudo bem que ele anda meio mal das pernas, né? Mas não sei agora. Mas enfim, você tem um espaço administrativo que hoje redefiniu o que é você estar, o que é você ser cidadão. E essa sobreposição de coisas vem exatamente com esse império das grandes corporações mundo afora, que elas não respeitam país, elas não respeitam regras, elas correm para onde elas têm paraísos fiscais, onde elas têm menor capacidade de tributação, elas fazem o que elas querem, elas financiam absolutamente todo tipo de governo, todo tipo de guerrilha, todo tipo, né, de força que seja interessante para elas. E elas não têm controle. Deixa eu te provocar, então. Eu também vou fazer uma provocação. Eu vou falar algo que foda. eu sou contra. Somos mas reféns eu das preciso falar. Big Techs. Como uma empresa privada que construiu tudo isso com tecnologia, com inteligência, que de certa forma saiu do nada. Não saiu do nada? Isso, inclusive, responde tua questão sobre o Elon Musk. Tá, vamos falar sobre isso então. Mas tudo bem, vamos... Não, mas eu posso responder as duas. Sobre o Facebook. Eles não têm mesmo o direito de... Ai, Elon Musk. É curioso essa história que eles tentam plantar, né? De que Elon Musk saiu do nada. Um menino prodígio, inteligente. Que ele é prodígio e inteligente, isso aí ninguém pode negar não, mas que ele saiu do nada é mentira. Quem se interessar, pesquisa aí a história verdadeira do Elon Musk, da sua família que faz exploração de rubi para das pessoas lá na África do Sul. Pesquisei pra você ver. De definir como é que a plataforma deles vai ser usada, já que é deles e é privada? Mas ela não é privada. Ele chega pra você e fala assim, isso quando você vê, né, aproveitando a questão dos musicais e filmes... Só pra deixar claro que eu acho uma grande filha da putagem a maneira como todas elas agem, tá? Não, mas esse é o ponto. Você não tem liberdade do jeito que você teria se você não usasse os meios de produção que elas te oferecem. Né? Do ponto de vista marxiano, os meios de produção são deles. Você compra algumas coisas aqui para operar, mas efetivamente o que você usa mesmo para transmitir, para ganhar dinheiro, inclusive eles arrancam um pedaço,
né, sem fazer nada, porque você está usando o espaço deles, uma fração do valor que você recebe em monetização fica com eles. Mas eles me dão a possibilidade de conseguir essa Isso, monetização. e o senhor também dava oportunidade para o escravo trabalhar e cumprir o seu desígnio. Pô, eu acho Caralho! Eu sei. Eu só estou dizendo que relações sociais Tapa elas de podem luva. ser vistas sempre contratualmente, como você dando oportunidade, mas não significa que a relação de poder seja isonômica e seja horizontal. Tá. Porque quando você questionar... não é mesmo. Não é. Quando você questionar esse poder, seu poder de voz é quase nulo. Quando você já deve ter tido vídeo bloqueado. Cara, se a gente for enumerar todos os problemas que eu já tive... Eu já passei por isso também, né? Inclusive, quem puder, vai lá no meu canal, André Roncalha. Relaxa que vai estar tudo aqui Você no vai lá comentário. e faz um recurso, Se inscreva no Plutônio Cortes também. você não sabe quem lê, você não sabe se essa pessoa tá no Brasil, se ela tá fora, você não sabe nada. Então o poder, ele é muito forte nesse sentido. Até quero sugerir um livro que se chama Governos Privados, em inglês é Private Government. E a autora, que é uma filósofa, ela vai justamente analisar isso, como o liberalismo ele não conseguiu superar o liberalismo de jardim de infância, né? O pessoal que não pensa o liberalismo de maneira atual, não superou a Revolução Industrial ainda, para entender que tem novas formas de poder, novas formas de dominação, e isso independe de você ser, né, marxista, comunista, socialista, a dominação existe. A questão é como que você vai mapear para reagir a ela e garantir alguma autodeterminação. Mas voltando ao Facebook, voltando ao próprio YouTube. Uma vez que existe um espaço público virtual chamado internet, como é que a gente define de quem é o direito? Quem que disse? Quem que chegou e falou assim, ó, esse direito é seu? Alguém vende o espaço, não é? Você tem que ir lá comprar o domínio. Isso aqui é apenas no plano virtual, o que ocorreu na vida real dos cercamentos. A terra é pública. Quando você nasceu, quem que disse que a tua casa era a tua casa? Um papel que meu pai tinha. Você chegou na Amazônia, o governo fala, não vou fiscalizar. O garimpeiro fala, Fudeu. eu vou lá na força. E aí a tragédia Yanomami que aconteceu, Sim. porque o Estado não Tá tá ali para acontecendo. garantir que a terra é pública, que a terra é dos indígenas. E é isso, o Estado representa o interesse de determinados grupos que se encontram no poder desse Estado. We've helped millions of E aí? Será que até o final desse podcast o Igor vai virar comunista? Não sei, ninguém sabe. Mas aqui no Plutônio você vai saber. E aí, qual a verdade sobre o sistema, hein? Os comunistas vão dizer pra nós. Para nós. Vamos lá. Contribuinte norte-americano que levou a NASA, levou ao exército nesse caso, as Forças Armadas a desenvolver um sistema de comunicação interno a eles. E aí depois isso se tornou o espaço virtual que hoje a gente tenta ocupar. Aí a gente ocupou, quando eu digo a gente, né, a humanidade, as grandes corporações, não entrou. Aí o pessoal agora que começou a ganhar dinheiro com cripto, começou a ver a nova tecnologia, falou o quê? Vamos criar outro? Agora é o multiverso. Vamos criar um multiverso e agora a gente vai ter que ocupar lá. E aí vem o problema. Como é que você ocupa um espaço virtual que o custo de reprodução dele é zero? É zero. Você aperta um botão, você cria um NFT. Você aperta Ctrl+C, Ctrl+V, você cria outro NFT. Eu sei que a expressão é meio cringe, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Você faz isso na programação, na verdade. Como é que você demarca a propriedade e a autenticidade disso? Também não deve ser tão simples assim, mas eu não sou... Não é simples. É simples assim. Não é complicado. Porque é programação. Você copia a linha de código, muda alguma coisa e gera algo diferente. Obviamente, para a gente fazer seria custoso, porque a gente não é especializado. Mas se você pega uma pessoa que é da área, ela faz isso com tranquilidade. O Bitcoin é uma maneira de você conseguir gerar autenticidade num bem ativo no espaço virtual. Bitcoin é quente. O Bitcoin é uma tentativa de criar propriedade privada num espaço público, em tese em que você teria recursos ilimitados. Sem o Bitcoin, a capacidade de autenticidade... Aí depois veio o Ethereum e várias outras cripto. Você não conseguiria fazer o processo de identificação e autenticação. Não é a única ferramenta, mas ela certamente acaba servindo a esse propósito. Então, nota, a gente está falando essencialmente de vários bens públicos. Como é que alguém chega e diz é meu? Então você tem que criar algum código aí para estabelecer a propriedade disso. E o Marx, né, eu adoro ler o Marx. Caralho, o cara vai usar no mesmo argumento Karl Marx e Bitcoin.
Esse é o nível, irmão. Esse é o nível. Ele historicamente diz o quê? Isso aqui foi feito na força. Você chega lá, coloca, né? Contrata uns capangas, fecha o negócio e fala, a partir de agora vocês não entram mais. Por quê? Porque eu tô falando. É a lei dos cercamentos. E aí você vai tendo um processo de expulsão das pessoas de terras públicas. Isso tudo tem registro histórico, não estou inventando nada. Terra era pública. Você já parou para pensar no que chamam a Inglaterra, ironicamente chama os outros países que ela colonizou? Commonwealth. Riqueza comum. Só que a riqueza ia toda para a Inglaterra. E nas colônias era só exploração. E para não parecer que eu estou forçando a barra, isso aqui é de um autor nada comunista, que é o Piketty, que estudou história e falou, olha, que os historiadores estão falando há décadas que é a exploração que ocorre, e é natural, a gente pode até analisar outros casos interessantes de exploração, eles são feitos na base da força. O que seria da Inglaterra sem a Índia, hein? O que seria da Inglaterra sem a exploração avassaladora em cima da Índia, hein? Só que aí tem um problema. Você precisa justificar isso. E o direito nasce, você lê John Locke, ele fala claramente, o direito serve para garantir a propriedade privada. Na Revolução Francesa, que derrubou o poder monástico, eclesiástico, tem um troço que é sagrado. A propriedade privada. É sagrado, eles escrevem sagrado. Ou seja, você não teria, né, o que a gente tem hoje, toda essa discussão, se não tivesse essa demarcação. E a minha provocação é, demarcar coisa pública não é, vamos dizer, privilégio das terras, não é privilégio das cidades. Já está chegando no mundo virtual e afetou você também. Pega essa, Igor. Pega essa. Vai achando que você é livre, irmão. Vai achando que existe liberdade. Vai. Vai. É isso. Acho que a gente tem a... Rolou até aquele silêncio constrangedor. E afetou você também. É isso. Acho que a gente tem a gente acaba sendo levado por uma compreensão muito superficial, né, do processo histórico, mesmo porque não existe um aprofundamento nesse campo da gente não conseguir entender ou ter dificuldade para compreender que o capitalismo não teria se constituído como um sistema de produção dominante se não fosse a ação do Estado que monopoliza dois aspectos: a violência através do controle do exército e o monopólio jurídico, né? Tem um autor muito bom que é o Alisson Mascaro, que é um professor Fantástico. da São Francisco, que ele vai falar justamente esse ponto, que a gente não é que a gente vive num Estado democrático de direito, como se o direito, a compreensão do direito fosse algo universal, abstrato, que sempre esteve aí. Não, esse direito ele é imposto de uma determinada forma por um determinado grupo. Então a gente vive no Estado democrático sob o direito burguês. Exatamente. Que democracia é essa que a gente trabalha, produz e não tem condições de adquirir, de ter para si aquilo que a gente produz? Democracia, né? Rico faz o que quer e quando é julgado, na maioria dos casos, não é penalizado. Que ditadura, que democracia é essa? Democracia só para rico? Para pobre é ditadura? Que é a propriedade privada ser inviolável, entende? Então só é livre o sujeito que tem propriedade privada. Só que a gente tá se referindo à propriedade privada não como a roupa, tá ligado? Não como a coisa que a gente tem na nossa casa, mas a propriedade privada daqueles sujeitos que são considerados proprietários, senhores, né? São senhores que têm todo esse controle. Você vai ver a Constituição dos Estados Unidos, por exemplo, que vai falar sobre o homem tem direito à vida, à liberdade e à propriedade. Os 5, 6 primeiros presidentes eram todos escravocratas. Todos eles. Por quê? Porque não é uma dimensão, não é uma liberdade que é abstrata que vale para todo mundo. Ela vale para algumas pessoas. Quem são essas pessoas? São as pessoas que têm propriedade. O próprio John Locke, né, que os liberais adoram falar, no segundo tratado sobre o governo civil, ele vai defender abertamente a escravidão. Porque compreende que existem sujeitos que são mais sujeitos do que outros. O Smith também, Adam Smith também. E só são lembrados por uma frase ou outra que seja interessante para ser usado no discurso dos liberalzinhos. E aí, você sabia disso aí?
Ele é escravagista? Defende tudo isso. Então, aí, o ponto que a gente quer reforçar é que a crítica ao capitalismo não é uma crítica sobre essa base moral, mas porque existe uma força de violência e de repressão para poder garantir que esse sistema possa se perpetuar. Ou será que a pobreza que a gente vê sendo gerada no Brasil, ela é um acidente? Ela é um erro de percurso? O encarceramento da juventude negra e trabalhadora nas periferias, ela é um erro? Não é um erro. Eu tenho quase certeza de que tudo que acontece no Brasil, principalmente em relação à educação dos nossos jovens, das nossas crianças, do nosso povo em geral, é um plano para poder nos manter ignorante e a gente refém desse sistema. E achar que tá bom, e aceitar quando melhora um pouquinho. E aceitar também quando piora um pouco, não piora muito, como tem piorado. Não é um erro, é o contrário. Ela é o sistema operando do jeitinho que tem que operar. Operando Porque você cria todo de um forma ciclo de pobreza legítima infinito, você e cria constante. Justificativas para criminalidade, você não tem espaços de lazer, você não tem escola, você não tem alimentação. Tinha a família que entrou pro mapa da fome no Brasil durante a pandemia, porque a única refeição que a criança fazia era na merenda escolar. Exato. Eu vi isso como estagiário de escola pública. Às vezes duas. Eu, quando eu era moleque, eu estudava, eu vi isso com meus próprios olhos. Meus amiguinhos que não tinham condições de ter 3 ou 4 refeições no dia, e que tinha uma no colégio e que dizia que provavelmente só ia jantar um arrozinho e feijão ali à noite, ou alguns nem jantavam. Essa realidade está próxima da gente. Entendeu? A gente fecha nossos olhos, a gente não quer enxergar, mas essa realidade está aqui. E tem piorado. Tem aumentado o número de pessoas que têm sofrido com a fome no Brasil. Isso é um fato. Era a única forma. Isso não é um erro, né? Isso não é uma questão. Só que a gente precisa descolar essa ideia de que o Estado, ele é malvadão e ele existe acima das relações sociais. É o contrário. O Estado é um produto das relações sociais. O Estado existia antes da burguesia assumir o poder. É um Estado dos reis, é um Estado monárquico. Mas você muda essa dimensão do direito das coisas, né? A burguesia teve que fazer uma revolução. Em 1848, no século XIX, quando você tem a Primavera dos Povos, que você tem um processo acelerado dessa industrialização, dos cercamentos, né? Que foi esse processo de o Estado, governado pela burguesia, por uma nobreza capitalista na Inglaterra, chega nas terras comunais camponesas medievais, e você imagina, era a forma como as pessoas viviam. Elas estavam acostumadas a essa dinâmica. Aí o cara chega e fala, cara pálida, é hora de ir embora. Ah, não vou porque eu tô aqui há não sei quanto tempo. Espadada na garganta, e acabou. Quem que não vai aceitar isso, né? Porque qual que é a espadada na garganta de 2023? De 2023, ela acontece todo dia com o genocídio da população negra no Brasil. Ela acontece todo dia, pô. Você vai, por exemplo, tomar... Você tá na rua, né? No meu caso, não, né? Mas quando a gente vai para ciclos, a gente vai para pessoas que estão na periferia, por quantas pessoas a gente não conhece que toma enquadro de graça? Que toma esculacho de graça? Criança que morre com um tiro de fuzil por parte da polícia. Inclusive hoje, hoje eu tava indo pra fisioterapia. Eu vou a pé, né? Aí tinha uma batida policial. Aí era um homem negro, ele tava num carro de padrão médio pra cima, assim, mas não era luxuoso. Aqui no Brasil não tem mais carro popular, né? Você já começa no semiluxo já, né? E aí quando eu cheguei perto, a polícia já parou e olhou, já vem um branco aqui encher o saco. Né? Porque nitidamente, assim, o cara tava de boa, não tava fazendo nada, tava com toda a documentação em dia, só que eles deixaram o cara lá de pé, daquele jeito, tomando enquadro por muito tempo. E ficaram lá. Aí eles ficaram olhando pra mim se eu ia filmar, se eu não sei, porque já existe um desenho institucional pra isso. E é o que a gente coloca, muitas vezes, não depende da vontade do policial. Isso é um desenho institucional. Ele é quase que... a produção dele como policial é feita dessa maneira. Eu também acho, porque não é possível, cara, que todo policial ele tenha esse instinto de ser mal. Se pra você a polícia nunca foi má, te provocou medo, parabéns, irmão. Tu é privilegiado, cara. Tu é privilegiado. Tu nunca teve que voltar embora
tarde da noite, foi abordado pela polícia, sofreu uma abordagem um pouco abusiva, humilhado. Se você não passou nunca por isso, irmão, você é privilegiado, velho. E é por isso que você não faz ideia de como é. E é por isso que tem que ser combatido. Então ele nem percebe que a ideia do racismo estrutural, né, que o nosso querido Silvio Almeida, ministro, um grande abraço para ele. Só pode ser estrutural, irmão. Colocar de maneira tão clara pra gente. É o que eu acho também. É institucional, isso aí não parte de cada um. Na maioria dos casos eu acredito que o policial entra com boas intenções, entendeu, pra polícia. Então agora vamos para o próximo. O que os comunistas querem dizer com propriedade privada? Às vezes eu acho que é um pouco de mau caratismo de quem faz essa pergunta. Nada mais justo que a gente criticar essa forma que as pessoas usam para denominar quem é dono do quê. Entendeu? Esse é o ponto. E o fato é que essas terras têm que ter uma razão social, elas têm que ter um fundamento para a sociedade. Não só ser utilizado como os grandes rentistas usam as propriedades privadas para poder simplesmente render na bolsa de valores. O rentismo e não gerar riqueza social nenhuma, nenhum benefício social. Aí é foda, né, irmão? Aí é foda. Mas é isso, vamos ver. Vai o dinheiro. E o dinheiro pode ir para gerar emprego, ou ele pode ir para o banco e ficar crescendo sem gerar nenhum emprego. Que é exatamente ele pode isso aí. ir para um cientista inovar, e ele pode ir para especular numa bolsa qualquer. Esse é o ponto que geralmente socialista, comunista critica. Qual é o uso da propriedade privada por parte da burguesia? Como é que tem sido usado? Não dá mais para ser como tem sido, entendeu? Pessoas morando na rua e propriedades abandonadas, só rendendo capital. Aí não dá, né? Sim. Então, quando você tem uma propriedade cujo propósito está sendo guiado foda. pelo interesse coletivo, o resultado é diferente de quando a propriedade está sendo guiada para atender exclusivamente a propósitos individuais, que podem se confundir com o público. Você pode ter bilionário que investe em coisa que gera resultado para as pessoas, gera emprego e assim por diante. Mas você vai ter bilionário que vai pegar esse dinheiro e vai, por exemplo, entesourar, vai comprar ouro, vai comprar... Aí vira um problema. Tá. Então o problema é o uso social da propriedade. A Então, maneira como a propriedade gera resultado para a sociedade. Vamos dizer que eu tenha no banco 10 milhões de reais. É nada, bicho. O problema é o Voltando aqui que apareceu uma propaganda. uso social da propriedade. A Então, maneira como a propriedade gera resultado para a sociedade. Vamos dizer que eu tenha no banco 10 milhões de reais. É nada. Cara, eu acho que comparado aos grandes, as pessoas que têm muito bilhões na conta, 10 milhões, é dinheiro de pinga pra eles, velho. A verdade é essa, pra gente é muito. Tira qualquer um da pobreza, mas um bilionário, se ele perder 10 milhões, eu acho que não faz muita diferença na vida dele, não. Nada, bicho. Não, calma. A América está começando de baixo. Calma. Vamos dizer que Está eu começando tenha... pequeno, ele está começando Vamos modesto. dizer que eu, pessoa física, tenho 10 milhões de reais e quero investir... eu invisto na bolsa numa empresa que cria empregos, etc, etc, etc. Eu tô sendo um arrombado? Se você o quê? Se você investe? Talvez. Puta, Acho que não. a pergunta fundamental é: aonde você arrumou 10 milhões de reais? Exatamente. Como? De que forma? Caiu do céu? Você explorou alguém? Como? No Flow. Você arrumou como pessoa física no Flow? Eu acho que é importante pensar que qualquer pessoa que viva da renda dessa forma, né, que viva desse jeito, significa que você está contribuindo com o processo de financiarização do sistema. Mas acho que é importante também... Mas essa empresa que eu investi, ela precisava desses 10 milhões de reais para expandir e contratar mais gente. Então, é que essa empresa que você disse que está ganhando esse investimento para fazer essa expansão, é preciso a gente analisar qual que é o papel social que ela está cumprindo e quais são as práticas que ela tem. Porque você poderia, por exemplo, investir numa empresa que vale muita grana como a Vale. A Vale do Rio Doce é uma empresa que no mercado financeiro vale muito dinheiro. Mas a Vale do Rio Doce também é uma empresa que fez vista grossa para uma barragem, para duas barragens que explodiram, que levaram e destruíram comunidades inteiras, e a Vale simplesmente se recusou em pagar a indenização.
Ou a gente pode investir numa empresa como a Volkswagen, por exemplo, que fez um recall de um modelo de carro na Europa e que fez a conta. Se era mais caro eles pegarem todos os carros e reinstalarem ali o cinto de segurança, o airbag, ou se era mais caro eles arriscarem e serem processados pelas eventuais mortes que acontecessem pela falha de segurança do carro. Isso não é uma característica geral de empresas desse porte, assim? É uma característica do capitalismo. Esse é o limite. Exatamente. Calcular ganho vezes número de vidas é um efeito colateral que o capitalismo cria, cara. E, infelizmente, na maioria dos casos, ao invés de investir na proteção, como ele fez o exemplo ali dos carros da Volkswagen, os airbags de segurança apropriados para salvar vidas, eles preferiam simplesmente manter esses carros em circulação e simplesmente aceitar os eventuais processos que eles vão receber, como ele disse ali, entendeu? Ele agora tá com pessoas inteligentes é outro nível, é outra coisa, né? Sabe? Não, ele explicou o que eu tô querendo falar, que eu tô querendo dar a volta aqui, não consigo explicar porque tenho minhas dificuldades, né? Sabe? Esse é o limite histórica da Por isso propriedade que privada. o Marx fala. Nós não somos contra a propriedade privada porque nós achamos feio, não. É porque chega num ponto que eles explicaram aqui e que tem que ser superado. É que ela serve a determinados interesses. Eu vou dar um exemplo questão. que saiu num relatório. Isso tudo que eu tento sempre falar em cima de Mas eu ainda não sei se eu sou um documentação. arrombado, hein? Se eu investir... Não é, cara, você é um ser histórico, bicho. Relaxa, irmão. Não, cara, eu não tenho 10 milhões. É tudo Relaxa, hipotético. não, a gente sabe que é bem mais que isso. Poderia ser 1 bilhão. Vamos dizer que eu tenha 1 bilhão e investir numa porra de uma empresa que faz roupa. Cara, Tá ligado? Brasileira, que tá se fudida. você então, for esse cara, mas- você vai ser útil ao socialismo. Você quer saber a minha opinião? Eu acho que ele não concorda comigo, tá? Mas se você tem R$1 bilhão e vive num país como a China, $1 bilhão e vive num país como a China, e você olhar para o projeto estratégico do país e falar, olha, eu vou ver aonde que eu me meto nisso aqui e coloco dinheiro, você é bem-vindo. Eu acho que eu vou mais num caminho mais numa parcimônia, porque eu acho que, por exemplo, a continuidade da existência, por exemplo, da burguesia, como é no caso da China, por exemplo, ela produz outras formas de contradição. Claro. Que podem gerar outras questões e podem gerar outros problemas, tá ligado? Então eu acho que é sempre a gente conseguir fazer essa análise a partir desse ponto de vista histórico de como cada condição histórica tá dada. Caralho, eu acho que eu sou meio comunista, então, na maneira Eu como tenho eu uma levo a pergunta vida. pro Deixa eu só colocar esse. Aê! Igor 3K, comunista! Aí, tá vendo, irmão? Não sei não, hein? Por mais que pareça que ele tá com essas brincadeiras, tem um fundo de verdade. Ele tá começando a entender, irmão, qualquer visão. Ponto, porque ele levantou a Vale. E um dos aspectos da financiarização é que você tem que gerar resultado muito rápido. Sim. A partir do final dos anos 70, vem a microeletrônica, melhora os meios de comunicação, os meios de transporte. Então você não precisa mais ter a produção dentro do seu país. Você pode levar para onde é mais barato. Eles até chamam de... era o Jack Welch, ele chamava de economia da balsa. Porque era tão fácil você deslocar a sua empresa para qualquer país, parecia assim, as empresas elas eram como balsas, elas iam parando onde era mais barato, né? E aí o que acontece? Como você tem que gerar resultado muito rápido, você pergunta assim, eu não controlo necessariamente preço. No caso da Vale, vende uma commodity. Onde que eu vou cortar? Em custo. Então você começa a cortar que tem a ver com a qualidade, por exemplo, do trabalho. Os seus trabalhadores, eles são expostos a muitos riscos. Pensa Mariana, Brumadinho. Aquelas pessoas, elas estavam lá trabalhando, levando a vida delas, levando muitas vezes um salário muito baixo, porque a proporção entre o salário do diretor da empresa e o salário médio da empresa é um indicativo da forma como a empresa trata, né, os trabalhadores e a concentração da renda no topo, na gerência. E a Vale era algo em torno, se eu não me engano, de 400 vezes. Era algo... A americana chegou a 600. 600 vezes um diretor ganha com relação ao salário médio da empresa. E aí, velho? 600 vezes o valor da diferença do ganho de um funcionário comum ali na base, que tá colocando a mão na massa, por um diretor que tá dando ordens, que tá ali sentadinho na sua salinha no ar-condicionado. Foda, hein? Então, essa é uma medida de governança corporativa sobre como você trata, né, os funcionários, remunera e assim por diante.
Então, se ela tem que Tô entregar... fazendo as contas aqui, não, então eu tô tranquilo. Não, cara, relaxa, mano. Não, ó, mas isso é um ponto importante. Isso não é um julgamento moral de quem Não é. participa do sistema. O sistema, ele funciona assim. Não, então, olha só, só pra ficar claro aqui, eu em nenhum momento tô me fazendo de vítima ou me colocando Não, mas numa não é posição... isso. Não, mas a gente- eu tô me usando, a culpa crescendo na sua pele, velho. Não, meu amigo, assim, se você andasse comigo... Tanta lorota que ele recebe, que ele fica nessa daí se sentir culpado. Mas, de certo modo, ele tem que se sentir um pouco culpado, sim, até porque algumas declarações anteriores que ele deu aí foi bem confusa. Mas, aparentemente, parece que ele está começando a ter um pouco de autocrítica, está percebendo que não adianta, irmão, os pensamentozinhos de que propriedade privada e meritocracia, se você se esforçar, você vai conseguir. Para, irmão, lorota. Existe um sistema por trás, entendeu? Que tá orquestrando, que tá decidindo quem vai fazer parte da elite, quem não vai. Complicado esse sistema aí. Você ia entender a minha vibe e ia ver que, assim, eu pareço mais com você do que você pensa. Mas eu tô só me usando de Será? exemplo. Tá. Tá Claro. bom? Não, é que a gente Números tá querendo hipotéticos, colocar... tá? é Eu não que- tenho 10 milhões na minha conta. Mas, Pô, o Igor, tá? o ponto da nossa discussão é que isso não tem a ver com as decisões individuais. Isso é um sistema, é uma maneira de operar. Claro. Que a historicidade, quando Elias fala, é que você vai compondo a maneira de operar conforme você vai operando o sistema. Então, o trabalhador, né, o cara vira empresário, fica rico, aí ele vira político, ele fala, olha, quero que funcione dessa maneira. E a história vai sendo construída. O Marx dizia, né, os homens constroem a história, mas não sabem que a fazem, ou não sabem como a fazem. É um processo espontâneo. Aí, voltando para Vale, ela vai cortando gasto com segurança, ela vai cortando gasto com o engenheiro que faz, por exemplo, o mapeamento geológico da barragem. Ela vai cortando onde ela pode para gerar o resultado rapidamente e dizer para o mercado, tá vendo? Ó, deixa o dinheiro aqui em mim e compra mais. Porque subindo o valor da ação, sobe o valor de mercado dela, ela chega no banco bonitona e fala, olha, aumentou o tamanho da minha empresa, então você pode me dar mais crédito para eu investir mais. Aí você vai olhar onde ela está investindo. Ela está investindo, por exemplo, em ou título de dívida pública ou, por exemplo, em derivativos, especulação. Foi o que aconteceu com a Sadia e a... Qual que é o nome da outra? Sadia e a... Na Brasil Foods foi a fusão dos É Sadia e Perdigão. Então você tem assim o empresariado, ele começa a jogar o dinheiro, a parte financeira começa a representar mais do que o serviço ou o produto que eles efetivamente produzem. Isso é um dos traços da financiarização. E a ideia de E aí, ficar o que- cada vez mais rico e concentrar Então, cada vez mais. mas não, o problema sem é pôr de que- volta na sociedade. Não, o problema é que você acumula o dinheiro ali, aquilo é um poder monumental, em que em vez da empresa, por exemplo, melhorar os processos dela, redistribuir aquilo na forma de maiores salários, por exemplo, diminuir jornada de trabalho, dar maior benefício para os filhos dos trabalhadores, usar aquilo de uma maneira a aprimorar a qualidade do trabalho, ela fica naquela roda de ganhar sempre mais. E aí o motivo, amor ao dinheiro, ele passa a ser predominante. E aí tem um exemplo que para mim foi chocante quando eu li, porque isso saiu num relatório de uma consultoria que estava prestando serviço para uma empresa de biotecnologia, e eles tinham desenvolvido um mecanismo já no nível da nanotecnologia para curar determinados tipos de câncer. Se eu não me engano, eram determinados tipos de câncer. Eu até arrepio, assim, porque o relatório diz: se você seguir esse caminho, certamente será excelente para a saúde da sociedade, mas será péssimo para o fluxo de caixa da empresa. Capitalismo é isso. Entendeu? Novamente aquele exemplo. Cara, se não der lucro, velho. Vai salvar vidas, vai fazer bem para a humanidade. Vai aumentar a expectativa de vida das pessoas. Não importa, irmão. Vai dar giro de caixa, vai dar lucro. O capitalismo, irmão, só mede o dinheiro. O resto é consequência. Se tá dando dinheiro, continua. É assim que o capitalismo pensa. Se não fosse, cara, saúde não seria negócio, entendeu? No capitalismo, saúde é negócio, irmão. Então é aconselhável que siga pela rota do tratamento crônico. Então aqui você tem a indicação do poder da tecnologia, que já foi gerada, e ela vai ser bloqueada, porque ela não gera um fluxo de caixa.
Quando você chega numa situação exemplar como essa, é aqui que a gente fala, a propriedade privada, nesse caso, como em vários outros, ela está indo totalmente contrária ao interesse coletivo. E aí, o que você faz? Entende? É aqui a questão que a gente começa a ver em várias instâncias do capitalismo, e não apenas nesse exemplo. Tipo, é pensar que a propriedade privada, nesse sentido, ela está sob o controle de uma determinada classe social. E essa classe social obteve essa propriedade através da violência, através da expropriação, através da morte. Tá ligado? Então a gente tem, por exemplo... Necessariamente, Gustavo? Necessariamente. Porque exploração do trabalho nesse nível significa violência, significa privar a pessoa de ter dignidade. Então, enquanto os industriais americanos, estadunidenses, europeus estavam lá ganhando suas fortunas, desfilando nos seus castelos com a aristocracia, as famílias dos proletários morriam de fome, morriam de difteria, de diarreia, em bairros operários. Tem vários livros que falam sobre isso, e assim, descritivos. Tem até um livro muito massa, que é o do Engels, que é a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. O Engels era filho de um industrial, inclusive. E a percepção de sociedade dele, não sei se vai mudar a partir disso, se ele já tem um estudo prévio, mas é um marco. Quando ele vai para os bairros operários, onde os operários do pai dele trabalhavam, ele percebe a miséria que é vivida ali. E não é uma miséria do que os liberais falam, vai acabar o iogurte de marca. É miséria dos pais terem que selecionar quais filhos vão sobreviver à fome. Já imaginou, cara? Você viver numa situação em que você tem que escolher qual filho vai alimentar e qual vai passar fome, vai morrer, porque você não tem condições de alimentar todos. Porque não tem aquecimento, porque não tem pão, tá ligado? É uma parada que é muito sinistra, assim, porque envolve um nível de exploração de violência que você tem que colocar, que é simplesmente absurdo. E aí, é claro, essas pessoas se sentem revoltadas com esse processo e vão se rebelar contra isso. E aí um meio de dominação não é só um meio de dominação material, mas você precisa colocar na cabeça das pessoas que aquela dominação delas ou é algo natural, ou elas têm a oportunidade de fazer parte daquele seleto grupo de pessoas escolhidas por Deus para poder serem as vencedoras do processo histórico. Por isso que a gente diz, né, e isso está na ideologia alemã, está no Manifesto Comunista, né, na ideologia está. A ideologia de um tempo é a ideologia da classe dominante de cada tempo. E isso é um processo que ele é fluido, né? Esse é um processo que ele vai se alterando ao longo do tempo. Então, por exemplo, há 30 anos atrás, você imaginaria que uma loja de roupas que já foi acusada de utilizar trabalho escravo colocaria nos seus manequins uma bandeira LGBT? Não dizendo que isso não é importante, né? Isso é absolutamente fundamental, porque essas pessoas nem a dignidade de consumir tinham. Elas eram seres abjetos. Agora, o que essas empresas fazem? Usam dessas pautas de forma oportunista, porque sabem que isso é uma pauta cultural desse momento histórico. E fica para trás, né? Ou entra num embate cada vez mais claro, né? De que tem os empresários ou qualquer coisa desse gênero que são fascistizados, né? Que falam que não, que gay não é gente, que mulher tem que ganhar menos mesmo, né? Que mulher é fraquejada, esse tipo de coisa. Tem gente que fala isso. Mas por quê? Porque é cada vez mais um conflito que vai se acelerando. Tanto que o Marx fala, né? O motor da história qual que é? O motor da história não é o processo de consciência, de elevação, sabe? De uma superação que acontece num caminho natural. Já imaginou se toda a humanidade fosse igual ao Buda? Todo mundo de forma individual encontrasse a autoiluminação, não dependesse de educação. Que mundo belo seria, né? Mas não, meu amigo. O mundo só é mundo porque existe luta. Existem pessoas que cometem injustiças e existem pessoas que cometem justiça, que buscam justiça. E o mundo foi construído dessa forma. Não tem nada de rosas e algodão na história da humanidade. É luta e sangue, parceiro. A humanidade foi escrita através de muita luta, muito sangue. É luta de classes. Aí. É que nem o André falou. Não teria sido possível criar a sociedade que a gente tem. Uma Constituição como a de 88, uma Constituição cidadã, todos esses aparatos do SUS, direito social,
Isso não foi conquistado pela benevolência dos governantes ou pela benevolência do empresariado. Foi conquistado porque tinha gente tomando bala de borracha, bala de verdade na época da ditadura. Tinha gente sendo presa, torturada em porão para que isso pudesse acontecer, para fazer isso. É um processo que necessariamente significa luta e, é claro, a classe dominante não vai querer abrir mão do seu poder. Ela não vai abrir mão da sua influência, do que ela conquistou, né? Por isso que ela precisa reforçar o tempo inteiro. Pô, tem um... Foi até puto. Tem um cara que produz vídeo na internet que... Pode falar o nome. Eu prefiro não dar... Não vou um dos seus alvos. É um dos meus Quem alvos. será que é? Quem será que é? Ele é o Pupilo. É o Pupilo. O André sabe Eu quem sei é. O André quem é, sabe eu quem sei. é. Tô viajando. Fofoca pela Tô viajando. Eu tinha esperança. Fofoca pela metade. Ah, agora eu quero saber quem que é, cara. Eu falei, não falei? O cara Eu falei. Fofoca pela metade é foda, mano. É, Porra. porra. Não, pô, depois no off eu troco essa ideia, mas essa pessoa fez um vídeo falando, tipo, pô, você aí que reclama que é explorado, pô, se você não tá ganhando o suficiente no seu trabalho, é só você sair e ir pra outro lugar, mostrar o seu valor, porque quanto mais você faz mais coisas que te pedem, mais as pessoas vão ver seu valor. Meu amigo, se isso fosse verdade, era pra estar todos os vendedores de algodão doce que se vestem de Teletubby, 6:30 da manhã na praia, num calor do caralho, tá rico. Ai, ai. Se riqueza fosse sinônimo de esforço, meu cara, imagina o padeiro. Imagina o lavrador. Ah, para, rapaz. Nunca foi o esforço, meu amigo. Sempre foi o berço que você nasceu. Porque você tá ali mostrando Tá na seu vitrine, diferencial. né? Tá na Você vitrine. pô, se a questão é essa, de esforço, né? Se não importa o quanto você se esforça, você tem que merecer, quem define esse mérito? Quem que define o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é? E a pessoa fala, pô, é só você sair do trampo. Olha como isso é violento, Igão. Você vira pra uma pessoa e coloca na cabeça dela a ilusão, porque isso é ilusão, de que ela tem esse poder de escolha. E não tem. Não tem por quê? Porque ela depende justamente de um proprietário, de uma pessoa que tem uma fábrica, um campo, né? A gente está pensando nessa escala maior. Ela depende disso para sobreviver. Não é que ela está trabalhando para poder comprar um carro, para comprar um boot maneiro. Ela depende disso para comer. Você acha que um moleque que trabalha 14 horas em cima de uma bike alugada, entregando delivery, faz isso por escolha? São vários que são arrimos de família. É gente que tem que deixar de estudar, de viver e sabe, de curtir a vida. Quantas vezes a gente não ouviu nossos pais dizendo: meu filho, aproveita, estuda. Eu não tive essa oportunidade na sua época. É foda. E experienciar uma outra coisa que não seja só o trabalho. Tá aí. E agora aqui o Gustavão vai falar sobre a sua experiência em Cuba. Eu andei vendo alguns vídeos dele. Acho que, se eu não me engano, ele postou 2. Não sei se hoje ele postou algum outro. Mas, cara, é interessante o ponto de vista que ele tá fazendo a gente ter de Cuba. Ele tá passando uma visão totalmente diferente dessa que a gente tem hoje de Cuba. Então, vamos ver que ele vai falar um pouco lá no Flow. Até interessante, cara, ele poder falar dessa forma de Cuba para esse público que o Flow tem, que provavelmente é predominante liberal, jovem liberal, que tá um pouco perdido na realidade e busca orientação nesse meio, mas é interessante ele poder expor isso ali para eles. Estive em Cuba recentemente, né? Passei uns 11 dias Comunista! Vai pra Cuba, ok? Caralho, meu Deus. Mas, ó, Tá pertinho de lá, inclusive. Exatamente, né? Tá só perto, pegar o 190 barco e ir. quilômetros, pegar a jangadinha pra colar lá. E a pessoa que incrível. Imagina. O mundo... Bolsonaro- Pensou se ele gosta e não volta mais? Pensou Bolsonaro comunista? Não, aí a gente cai da cama e é isso. Mas, ó, eu fui pra lá e isso que o André falou, o que eu vi lá corrobora essa tese. Cuba é um lugar extremamente seguro. E, curiosamente, é um lugar extremamente seguro, não porque tem muita polícia na rua, mas é justamente por outras razões. Porque lá não existe a necessidade, né, de marginalização social ao ponto de você querer roubar as coisas dos outros porque você não as tem. Não é um cenário de miséria comum? Nada.
todo mundo fudido, não é? Não. Assim, não vou dizer que em Cuba não existe pobreza. É claro que isso existe. Mas a forma como os serviços essenciais são oferecidos lá é uma coisa que garante a vida e a dignidade do povo. Porque boa parte dos problemas materiais que acontecem lá, Igão, tem um nome: Estados Unidos da América. Que tem um bloqueio econômico lá. Desde 62, eles impuseram um bloqueio em 60. Antes eles já tinham feito outras coisas. Logo depois da Revolução, depois que a Revolução fala que vai fazer a reforma agrária e vai, e inclusive ia indenizar os proprietários, com 4,5% de juros num período de carência de 20 anos. Banco dos Estados Unidos não fazia isso. O governo cubano se propôs a fazer. Quando existe esse processo de reforma agrária, os Estados Unidos passam a tentar invadir a ilha com mercenários contratados pela CIA. Então tem várias histórias de relação a isso em vários momentos. Eles não conseguem, o que já é uma vitória heróica por parte do povo cubano, que recusa isso. E aí eles impõem um bloqueio econômico. O que é o bloqueio econômico? Nenhum país que comercializa com Cuba vai comercializar com os Estados Unidos. E aí? Aí é fácil, né? Aí é fácil falar como eles não funcionam. Quando um país tenta implementar o outro, que é a maior economia do mundo, vai lá e simplesmente impõe essas sanções e diz para os outros países que, aí ó, se você negociar com Cuba, você não negocia mais com a gente. Aí quem vai negociar com Cuba? Aí o país acaba se tornando refém, se tornando, entendeu? Ele tem que caçar seus próprios meios. Se de fato os Estados Unidos não tivesse nem um pouco preocupado com isso, por que não tira? Por que não deixa Cuba caminhar? Por que não deixa Cuba negociar com os outros países? Por que não tira essa sanção para ver o que acontece? Para ver se como isso funciona ou não. Ali, diferente da China, um estado bem maior que Cuba, número populacional, etc. Como seria ali, ó, um estado do tamanho de Cuba viver num estado pleno do comunismo? Seria interessante pra gente ver, mas os Estados Unidos não permitiu, né? Porque é os Estados Unidos, né? Só que onde tá o pulo do gato? Pô, pensando muito pragmaticamente, você vai comercializar com os Estados Unidos, que era o maior mercado mundial, o maior produtor de tudo, ou com uma ilhota pequenininha, que não vai ter tanta essa oferta? A escolha tá dada. Então em Cuba falta muita coisa, sim. E eu acho que é fundamental que a gente possa fazer um debate às claras e honesto em relação a isso. Falta papel higiênico, faltam recursos básicos. Mas por quê? Porque não consegue importar máquina para construir fábrica para produzir. É pior que isso, Rafael. Desculpa, não sei se você me permite uma parte disso aqui. O bloqueio é tão cruel. Olha que eu sou um crítico, em muitos aspectos, da própria experiência cubana. Ou seja, quem me conhece sabe das minhas críticas à experiência cubana, que não são poucas, né? Apesar de ser um advogado da experiência, né? Tanto é que estávamos aqui antes falando do Fidel Castro. Eu acho que o Fidel Castro, talvez, a figura mais completa que a América Latina conseguiu criar em 500 anos de história, na minha opinião particular. Mas Cuba tem um caso particular, cheio de problemas, né? E, enfim, a questão do bloqueio tem um fato que é super interessante. Como Cuba está fora do mercado internacional, está fora do game, então ela tem produtos para exportação, por exemplo, cana-de-açúcar. E existe um preço internacional da cana-de-açúcar, né? O quilo a tonelada Como qualquer outra commodity. Só que o açúcar cubano, ele é muito mais barato no mercado internacional, ou seja, Cuba vai ter que exportar mais barato do que outro país poderia exportar, porque ela está fora do game, está fora do jogo. Se ela quiser ter o produto dela, aceita lá fora. E para Cuba importar equipamentos ou qualquer tipo de coisa, se ela conseguir ter acesso, ela vai ter que importar mais caro do que o mercado mundial coloca o preço do produto. Ou seja, aqui o Gaio Fato falou uma coisa que é verdadeira. Ninguém aqui está afim de endeusar Cuba, ninguém está afim de... Não, pessoal. A gente quer fazer o debate sobre aquela experiência, tá? A gente quer fazer o debate sobre aquela experiência. Mas o fato é que é incontornável nós falarmos do bloqueio econômico dos americanos a Cuba. E aí eu coloco uma questão, não é? Já que o capitalismo é melhor que o socialismo, que o capitalismo é isso, a liberdade, não sei o quê, por que existe bloqueio contra Cuba? Por que existe bloqueio contra a Coreia Popular? Por que existe bloqueio criminoso contra a Venezuela, por exemplo? Né? Será que o capitalismo é melhor? Por quê? Qual que é a desculpa para haver esse bloqueio? Meu amigo, aí são várias coisas. Ou seja, a primeira questão... Uma pergunta que me fizeram uma vez, eu sei que estou me estendendo aqui, mas me fizeram uma vez uma pergunta sobre qual a diferença da Venezuela para o Brasil.
né? O Brasil teve um golpe de Estado e que se entregou petróleo, a Venezuela não. Simples assim. A Venezuela não entregou o petróleo deles para os Estados Unidos, não entregou Falando 2016. O golpe de 2016 do Brasil, né? Então, logo em seguida, toda a regulamentação em torno do pré-sal, que garantiria que 30% daquilo fosse para um fundo social, acabou. A Venezuela só é o que é porque não entregou o petróleo. Isso é um fato. Cara, isso é um fato. As pessoas falam da Venezuela e criticam porque não entendem da realidade deles. O PIB per capita de Venezuela é baseado no petróleo, na extração do petróleo. E, se eu não me engano, está entre os 5 maiores produtores do mundo. E esse petróleo não está na mão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham que fazer alguma coisa. E é o que eles fazem, cara. Sanções, tentativas de golpe, manipulação de massa, de forma ideológica. E Venezuela é o que é hoje, cara. É foda. Petrobras, como operadora única do pré-sal, acabou. Né? Ou seja, toda a regulamentação que colocava benefícios diretos ao Estado brasileiro, ao povo brasileiro, e também as empresas nacionais que receberiam os efeitos de cadeamento das encomendas da Petrobras, acabou. Acabou. Tanto é que a Operação Lava Jato ela só começa, por exemplo, a investigar após o momento em que Lula, por exemplo, falou: a partir de agora as encomendas da Petrobras, 60% vai ser feito em território nacional. Tá? Ou seja, são as políticas de conteúdo nacional. Então investigou, por exemplo, a Halliburton, por exemplo. Que a Halliburton saiu do Brasil depois disso. A Halliburton, ela era presidida pelo vice-presidente do Bush, o Cheney. Sabe? Ou seja, então teve isso. A Venezuela não. A Venezuela não. Os americanos tinham uma reserva de petróleo, que é as maiores do mundo, inclusive, à sua disposição até 98. Acabou isso. Acabou isso. Em certa medida, né? Então, acho que essa é uma razão. E outra razão também é a seguinte, né? Os americanos, eles observam o mundo a si mesmos como um país que está aqui para civilizar o mundo, porque eles acreditam no Destino Manifesto, né? Acreditam no quê? Desculpa. Destino Manifesto. Nós temos uma missão na Terra. O excepcionalismo norte-americano. Um excepcionalismo norte-americano. Nós somos a nova Canaã. E o cidadão médio americano acredita nisso. Acredita nisso. Então, tudo que estiver na América Latina é deles. Lembra da América para os americanos? América para os americanos. Então, para eles é intolerável uma experiência como a cubana, por exemplo. Embaixo do nariz deles, que desafia a experiência dele, a existência, que desafia, entre aspas, a existência americana. Que desafia a hegemonia que as empresas estadunidenses tinham na ilha de Fulgêncio Batista até 59. Mas é muito pior que isso. É o exemplo cubano para o resto da América Latina e para o mundo. E é isso. Se com esses cortes, com essas ideias, não ficou claro para você, o que mais você precisa, irmão? O fato é que eu nem sei o que eu de fato sou. Comunista, socialista, não sei. Eu só sei que eu defendo a ideia de que a classe trabalhadora tem que ter seus direitos assegurados. Eu defendo que as pessoas têm o direito de acesso à saúde básica, à segurança, à educação. E é isso. Claro que num podcast é difícil, é quase que impossível a gente organizar o debate ali por tópicos. Ali é basicamente o que vai vindo na cabeça, mas deu para ter uma noção, deu para ter uma belíssima noção do que é o comunismo, do ponto de vista dos comunistas que estudam comunismo. E eu espero que esse vídeo ajude você que está procurando que procurou esse tema e chegou até esse vídeo e assistiu até o final, que ele tenha elucidado um pouco sobre as ideias comunistas. E é isso. Se inscreva, curta, compartilhe, comente, deixe sua opinião. Se quiser ofender, não quiser ofender, o fato é que a gente, nesse quesito, é livre para dar a nossa opinião. Desde que a nossa opinião não interfira a liberdade do próximo, a sua opinião vai ser sempre bem-vinda. E é isso. Valeu, muito obrigado, forte abraço e até a próxima.